Olá pessoal, saúde a todos. Hoje eu quero bater um papo assim com vocês, para vocês me conhecerem melhor, né? E saber assim por que eu fiz esse canal, por que eu faço esse serviço, né? Então isso é uma história assim um pouco longa, né? Então requer até que eu fale alguma coisa assim sobre a minha vida e para que até vocês a conheçam melhor e talvez possam até se identificar alguns, né, com essa minha trajetória, né? Então eu sou um imigrante, né? Um imigrante português, nasci em Portugal em 1945. A minha família lá éramos lavradores, né? Vivíamos do trabalho na terra para nos sustentar. E em 1950, minha mãe e eu e mais dois irmãos imigramos para o Brasil e o meu pai já estava aqui, né? Então, desde 1950, né, eu tinha 5 anos, meu irmão mais velho 7, o outro mais novo que eu 3 anos, né, nós fomos crescendo, nasceram mais irmãos, né? E sempre trabalhamos no ramo comercial. Meu pai então tinha pequenas empresas, né, empresa familiar, né? E nós sempre trabalhamos juntos. Ao todo somos 6 irmãos, naquela época éramos 5, né? Depois, ali há muitos anos, nasceu minha irmã, a caçula. Então nós todos sempre trabalhamos juntos no comércio com nossos pais, né? Meu pai, minha mãe, todos nós, os irmãos. E nós nos revezávamos estudando em turnos de dia e turnos de noite para compatibilizar com o trabalho, né? Para não interferir, né? E fomos assim trabalhando a vida inteira, né? Eu trabalhei com meus pais até 24 anos de idade, depois, quando eu entrei na faculdade. Então, no começo, nós fizemos o primário, né, na escola pública, todos nós, eu também. E depois, como nós éramos do ramo comercial, a melhor opção que tinha era fazer uma escola técnica de comércio. Naquele tempo tinham escolas técnicas, escola técnica comercial, escola técnica industrial, e tinha aquela escola como todo mundo, a maioria cursa hoje em dia, que é o ginásio científico, para fazer o vestibular para entrar numa faculdade ou num curso técnico superior, alguma coisa assim, né? Então eu meus dois irmãos, né, somos os mais velhos, optamos pela escola comercial, que era a melhor opção, e eu estudei até o 3º ano técnico de contabilidade, era a escola comercial. Meus outros dois irmãos seguiram a faculdade de economia, seguiram o curso superior nessa área, mas eu não gostei, eu queria mudar de ramo, não gostei dessa área assim comercial, e eu pensava em estudar na área tecnológica, eu não sabia qual, mas gostaria que fosse de uma área tecnológica, né? Eu então fiz uma prova, né, para uma escola pública que abriu vaga assim, para ingresso no 2º grau, Colégio Estadual Souza Aguiar, lá no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro, e comecei então a estudar no 2º grau. Mas aí começou a minha trajetória de autodidata. O currículo da escola comercial era muito diferente do currículo que se dava nesse ensino de ginásio científico para seguir a faculdade, né? Então eu no começo tive muita dificuldade, poxa, no primeiro ano. No primeiro ano, quando eu comecei a estudar matemática, física, química, que exigia aquele curso, principalmente na matemática, o ginásio, eu me via perdido porque a maior parte daquele assunto eu não tinha aprendido, então eu tinha que aprender sozinho. E eu ainda trabalhava, eu e meus irmãos, nós continuávamos trabalhando na empresa, né, do comércio, né, do nosso pai.
Eu então, para aprender sozinho aquele ginásio, o que, que eu fiz? Eu fui em sebos e comprava aqueles livros do ginásio de vários autores, de preferência que tivessem bastante exercícios resolvidos, e eu começava a estudar para aprender sozinho naqueles livros, através de... Estudava teoria, não entendia direito, ia para um outro livro que já explicava de uma outra maneira, eu já entendia melhor, ia fazendo os exercícios resolvidos, depois ia para os propostos e seguia, e o primeiro ano científico continuando, né? E eu na maior aflição e continuava a trabalhar, eu e meus irmãos, né? De modo que consegui, aprendi sozinho, desenvolvi, né, essa parte de estudar sozinho, tinha que ter disposição, e disposição nunca me faltou para trabalhar e para estudar, a minha família toda, nós sempre fomos assim, educados pelos nossos pais, né, para dar esse valor ao trabalho e lutar pelo que a gente queria, e assim por diante, né? Então eu fiz o primeiro, segundo, terceiro ano científico nessa luta, consegui zerar o ginásio lá do ensino convencional e fui indo bem, né? E depois eu tinha que escolher uma área tecnológica, eu não sabia bem qual é, mas eu comecei a me identificar com a engenharia. Eu queria seguir a engenharia, mas no comércio, as empresas a empresa do meu pai, né, ele ainda precisava muito de mim. Os meus irmãos mais velhos começaram a trabalhar na área bancária e na área de economia, né, entraram na faculdade, que eu recuei 3 anos, eles avançaram. E então eu tinha que ajudar bastante os meus pais, e meus irmãos mais novos ainda não tinham assim, eram caçulas, né? Nós fazíamos uma escadinha, uma penca de irmãos, né? A minha irmã caçula é 21 anos mais nova do que eu, e vinha assim os outros, então eu tinha que ainda ajudar meu pai, né? Então para escolher um curso da área tecnológica, eu não podia escolher aqueles cursos de engenharia que eram aulas de manhã e de tarde, porque eu tinha que ajudar nessa área. Então na UERJ tinha sido criado um curso de engenharia cartográfica, que era noturno, então para mim era o ideal. Então foi assim que eu comecei a entrar nessa área de cartografia, foi aí que eu entrei. Eu não sabia nada do que era engenharia cartográfica, nada disso, né? Como eu recuei, eu também já estava um pouco mais velho, eu já estava aí com 24 anos, né? 23 anos, né? Quando eu fiz o vestibular. Então eu fiz o vestibular, passei para a UERJ, no curso de engenharia cartográfica. Aí o meu pai também já mudou assim um pouco de ramo, seguiu uma outra empresa com outros sócios que já não precisavam de mim nem de meus irmãos, então cada um de nós começou a seguir seu próprio rumo. E eu estudando a engenharia cartográfica à noite, e abriu assim uma espécie de um processo seletivo para entrar no IBGE, para trabalhar em Parada de Lucas, nessa área de cartografia, e eu fui selecionado. Então comecei a trabalhar na área de cartografia, fazendo mapeamento cartográfico, lá no IBGE, por aerofotogrametria, e lá no IBGE tinham cursos de formação de fotogrametristas, eu fiz esses cursos lá. Então, concomitantemente com a engenharia cartográfica, eu me formei lá, eu trabalhava, estudava, e me formei na engenharia cartográfica em 1972 ou 72, final de 72 e tal, 73 formei, e um dos meus professores tinha uma empresa de consultoria em aerolevantamentos ali na zona sul do Rio de Janeiro, e eu, modéstia à parte, tinha me dado bem no curso, eu era um bom aluno, eu também já, por ser mais maduro, eu era um dos mais velhos da minha turma, né? Porque eu fiz aquele recuo, e eu também, quando terminei o ginásio, eu fiquei 2 anos sem estudar, então eu tinha aí uns 5 anos de diferença. Eu tinha 24 anos e tinha colega meu na faculdade que tinha 17, 18 anos.
aqueles outros. Então eu já era um homem maduro e tal, né? Então eu levava bem a sério o estudo, e esse professor então me convidou e eu fui trabalhar nessa empresa de consultoria, tudo direitinho, né? Mas só vou recuando um pouco atrás, só para vocês verem essa questão do estudo, para não alongar muito o curso, né? A UERJ naquele tempo funcionava em São Cristóvão, num edifício, um edifício onde naquele tempo era da Sursan, era lá na rua Fonseca Teles, no alto do morro, né? E o curso básico de engenharia, né, era naquele tempo, e eu gostei muito, eu caí de cabeça mesmo, eu já gostava de estudar, e depois lá no IBGE tinha tempo para estudar, eu estudei bastante. E um detalhe interessante, que quando terminou o básico, o primeiro e segundo ano, estudamos todas aquelas matemáticas, né? Eu tinha dois professores, eram casados, um chamado Paulo Ivo, né? O apelido dele era Vietcong, e a mulher dele, uma das melhores professoras que eu tive em matemática, professora Yusinara. E o professor Paulo Ivo, então, terminou o curso de matemática, e outros professores de matemática, tivemos toda a matemática, bastante matemática, e ele então perguntou à turma, minha turma tinha 27 alunos, ele perguntou então à turma se nós gostaríamos de continuar a estudar matemática, que ainda faltava um dos assuntos que ele gostaria de dar. Ele gostaria de dar a parte assim de cálculo tensorial, a parte assim de funções de variável complexa, uma parte assim uma parte bem avançada da matemática, né? Que até já tinha esbarrado ali no currículo, né? E a turma então empolgada gostou, então fizemos a lista no primeiro dia de aula, todo mundo de férias lá em São Cristóvão. No primeiro dia de aula apareceram 23 alunos, e o professor, à noite, que durante o dia nós trabalhávamos e estagiávamos em outro lugar, eu vinha do IBGE e começava a estudar, né? Então no primeiro dia 23 alunos, e o professor enveredou pela matemática. No segundo dia 13 alunos, no final da semana só tinha eu, na primeira semana. E eu fiquei, nem na sala, eu fiquei assim embaixo, aqui, no pé da escadaria, né? E o professor chegou, né? Desembarcou, ele ia de táxi e dava aula de graça pra gente, hein? E ele saltou de táxi e falou: bom, vamos Antônio. Eu falei: professor, só tem eu, não apareceu mais ninguém. Aí ele olhou para mim e falou: Antônio, você quer aprender esse assunto? Eu falei: eu quero, professor. Então eu dou aula só para você. E ele me deu aula dezembro, janeiro, fevereiro, até o começo de março. Mas foi matemática que não acabava mais. E tinha vezes que até me lembro uma vez, eu assim com febre, doente, vinha lá do IBGE, tinha que saltar longe e fazer um caminho na chuva. Mas eu sabia que eu não podia faltar, porque ele ia lá por minha causa. Eu não podia faltar, então eu fui. Estudei toda aquela matemática, estudei tudo aquilo, e sozinho continuava estudando, e assim por diante. Então é isso que eu até quero falar com vocês. As dificuldades que tinham durante toda assim a nossa vida de imigrantes, a gente trabalhando, estudando, e tinha que trabalhar, né, estudar nas horas vagas, era um esforço muito grande, e tinha desafio para vencer, e nós nunca nos entregamos, poxa, nunca nos entregamos. E para não alongar esse curso, né, eu depois, em outros papos, vou conversar com vocês como é que surgiu depois também a oportunidade de eu estudar engenharia civil, transportes, especialização em engenharia ferroviária, tudo isso em função de desafios que foram surgindo para que eu os vencesse, fizesse trabalhos, projetos, trabalhando em topografia, trabalhando em geodésia, aerofotogrametria, depois na parte de estradas,
foi realmente uma vida assim de luta, e que eu quero passar essa mensagem para que vocês não esmoreçam, poxa, vocês estudem para valer, corram atrás de seus sonhos, e se for preciso mudar de área, vocês mudem, comecem de novo, que isso é o que nos dá a realização na vida. Mas ainda não falei assim na questão de por que eu fiz o canal, mas só para encerrar, né? Eu só digo o seguinte, né? Porque eu estudei tanto, né? Vocês viram que fomos imigrantes, viemos de ser agricultores. O Brasil nos deu toda a educação, saúde. Eu e meus irmãos, meus pais, trabalhamos, prosperamos aqui, contribuímos com a nação, com o país, até que eu, depois de aposentado, acumulei uma grande quantidade de conhecimentos que eu sempre gostei de estudar, e parei para pensar, poxa, e agora? O que eu faço com esse conhecimento todo? Aposentado. Foi quando minha mulher falou, me deu essa ideia de fazer, poxa, Antônio, por que você não dá aulas particulares assim no curso, no YouTube? Falei, poxa, mas eu não entendia nada disso. Mas a minha filha, depois eu conto também para vocês, ela criou um canal para mim no YouTube, né, há 3 anos atrás. Eu tenho vídeos aí desde aquele tempo, lá no Canadá. Eu estava no Canadá, que ela também é canadense, ela tem cidadania brasileira, canadense e portuguesa. Ela é engenheira, estava no Canadá, eu fui lá com ela, ela fez o vídeo. Meu primeiro vídeo eu fiz lá no quintal da casa dela, filmei uma sinfonia de pássaros, depois filmei ali do lado dela que tinha um parque com fazenda, e peguei lá uma tosa de ovelhas. É um dos primeiros vídeos que tem aqui no curso. Mas então, voltando a por que eu fiz esse canal, então eu falei, puxa vida, eu tenho que devolver para essa terra, para esse país que nos acolheu. Fico até emocionado. Mas então eu comecei a preparar aulas. Eu dei aula na UERJ, trabalhava conjuntamente, dei aula na UERJ, dei aula na Marinha, dei aula no IME, tinha aulas de tudo quanto é jeito preparadas. Falei, vou preparar todas essas minhas. Eu dei aula para cursos de topógrafos. Quando foi feito o metrô do Rio de Janeiro, a UERJ fez um curso de preparação para formar topógrafos. Eu formei topógrafos lá também. Então eu falei, poxa, eu vou botar todas essas aulas no YouTube para o pessoal. É o que eu quero dar. Bom, pessoal, tchau.